ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. ESIJMJG Computação Vintage, carregando o passado, processando o futuro. Fala galera conectada aqui no canal da ESI JMJG Som e Imagem, seu canal mais que especializado em eletrônica, tecnologia, informática e mundo vintage. Olha só o que trazemos aqui para vocês no vídeo de hoje. O cliente aqui trouxe um famoso computador que vocês vão reconhecer aqui. Só os fortes vão reconhecer o que é isso daqui, né? Com um famoso display que marca o clock da CPU, só pode ser a linha 486, 286 ou 1386. Com certeza um XT não é, porque o XT tem um gabinete bem diferentão. Mas acertou aí quem arriscou o palpite na linha do 86. É um 486 DX2 de 66 MHz que o cliente adquiriu aí. Infelizmente não numa loja como a nossa, uma loja séria, e aí acabou tendo problemas aí com o equipamento, né? O equipamento veio com defeito, foi vendido aí com defeito, o que é normal, porque são poucos especializados aí nesse aparelho. E a gente vai estar fazendo aqui o vídeo de restauração desse produto passo a passo. O cliente quer que faça a restauração aqui do gabinete, pintura, né? Deixar ele branquinho como os flops que estão aqui, revisar aí o defeito que tem o produto. Enfim, e também o gabinete, vou mostrar para vocês o gabinete do aparelho como está bem zoado, bem deteriorado, né, enferrujado, e a gente vai fazer um tratamento aí que só a nossa empresa consegue fazer. Então, uma coisa bem legal que eu queria mostrar para vocês é esse flop disk aqui de 5 1/4. Percebam vocês que ele não tem aquela travinha, né? Geralmente é padrão aqui do 5 1/4. É um flop um pouco diferente, ele só tem um botãozinho de eject aqui. Padrão aí, praticamente europeu e norte-americano. É difícil um 5 1/4 desse jeito aqui. Eu confesso que na minha história da informática, trabalhando desde 87 com computadores, nunca vi um flop disk dessa categoria. Estou até um pouco ansioso para botar essa máquina para funcionar, para a gente poder ver como que funciona o carregamento e a ejeção aqui dos disquetes de 5 1/4 polegadas. Tá? Chave gangorra para ligar e desligar, não é botão, né? Então, o gabinete até aqui na parte frontal não está muito ruim. Tem umas deteriorações aqui que a gente vai ter que dar um jeito de corrigir, né? Internamente o aparelho tem aqui a sua composição, um disco rígido que com certeza deve estar muito danificado, né? Deve ser um disco rígido bem antigo. Aqueles discos rígidos está cheio de bad clusters. A gente vai fazer um belo upgrade aqui. A gente já avisou o cliente. Não estamos mais trabalhando com discos rígidos, certo, minha gente? A gente está trabalhando agora com discos digitais, né? A linha SSD. Aí vocês vão falar para mim, cara, mas que negócio é esse? Dá para colocar um SSD aí num 486? É claro que um SSD não, né, minha gente? Um SSD utiliza a tecnologia aí SATA e nós estamos usando aqui IDE. Mas existem belas alternativas que a nossa empresa trabalha aqui, placas de adaptação, né, a tal da reengenharia, que a gente consegue botar aqui no barramento IDE um cartão digital de memória.
Então tudo que tem aqui nesse HD, sistema DOS, Windows, a gente consegue carregar do cartão, transformando a máquina, obviamente, aí numa máquina mais moderna. Então, adeus bad clusters. Então HD a gente vai abolir. Com certeza esse disco rígido aqui a gente vai verificar, mas vamos acabar substituindo aí. Então 486 desses dois, o processador está aqui embaixo, não dá para vocês verem, né? Esse coolerzinho aqui tá bem ruim, ó, bem travadinho, ó, e nem gira direito, ó. Tão travado que ele tá. A gente vai dar uma verificada nisso aí também. Tem um pente de memória que eu não consigo saber agora aqui de quantos megas ele é. Eu vou acertar aqui mais ou menos a posição dele aqui, ó, pra vocês verem ele, tá? Pentezinho de memória. Eu acredito que seja um pente de 16 ou de 8 mega, né? A gente vai depois aferir aí para ver quantos mega realmente tem, tá? A máquina veio perfeitamente montada. A gente deu uma desmontadinha aqui básica, né? Só para adiantar aqui. Tem uma placa controladora, certo? Uma controladora IDE, porque a placa-mãe não tem IDE, então depende da controladora, certo? Nós temos uma placa controladora aqui, que é IDE, e também, se não me engano, serial e paralela, tá vendo? Porta serial e porta paralela. Padrão das controladoras aí dessa época. Uma placa de vídeo, certo? VGA. Barramento ISA, 16 bits. Já é um ISA um pouquinho mais moderno. E não temos placa de som aqui, Sound Blaster, nada do tipo, né? Por incrível que pareça. Então somente a placa de vídeo e a placa serial, né? Com as respectivas portas aqui. E a placa controladora aí, tá? Bem simples. É isso aí. Tem um barramento aqui um pouquinho mais bonitinho, né? Que é o VLB. Então a gente pode carregar aqui um ISA, aquelas placas mais modernas, né? Difícil 486, mas tem barramento aqui, né, para usar aqui um VLB. Bem interessante, né? Então, são placas bem mais rápidas, mais modernas, né? Esse tipo de barramento a gente não vê muito nos 486 da vida. Depois eu vou mostrar a placa-mãe aí, em detalhes fora do gabinete, vocês vão conseguir comparar aí todos os detalhes que ela tem. Vou mostrar o restante do gabinete para vocês verem aí. Tá bem oxidado, né? Falta aí, obviamente, de um cuidado no armazenamento. Tem que lixar e pintar isso aí. Aqui a parte traseira, né, a parte inferior, onde tem os pezinhos, também não está muito ruim. Pelo menos não está enferrujada. E a parte traseira, back panel, né, do produto, realmente precisa aí um pouquinho mais de capricho, uma pintura. Pintura um pouquinho metálica, né? Para deixar o equipamento com uma cara mais jovial. Mas no geral, o gabinete não está ruim. O que está ruim é o probleminha aí do bip bip, que a gente vai ligar a placa-mãe depois para vocês verem aí. Bom, esse aqui é a tampa da CPU, né? A tampa do gabinete. Ferrugem deteriorada, completamente enferrujada, vários detalhes aqui. Com certeza, envelopamento ou pintura. A gente vai ver com o cliente o que ele vai gostar, o que vai ficar melhor. As duas opções aqui caberiam muito bem. O que muda é o preço. Né? O preço do envelopamento com certeza é mais barato do que a pintura. A pintura é um pouco mais cara. Então essa é a condição do computador. Uma máquina judiada, obviamente foi aí, né, encontrada, guardada em algum lugar. E o cara simplesmente botou à venda. Não se preocupou em fazer a restauração, que é coisa que a nossa empresa faz. Todas as máquinas compradas aqui, padrão aqui da ESI, JM, JG, entregar para o cliente tinindo. Não só a parte interna, eletrônica, mas como externa também. Tá? Então é isso. Vamos lá, vou mostrar um vídeo para vocês aqui do passo a passo. A gente vai desmontar essa máquina aqui todinha. Não vai ficar muito chato, né? A gente não vai mostrar, né, item por item, mas a gente já vai trazer o vídeo agora na sequência com a placa-mãe fora do gabinete, o gabinete todo desmontado, pelo menos as fiações aqui já soltas, tá? E a gente vai analisar essa placa-mãe na bancada e descobrir o porquê que ela não está subindo. Se danificou a placa, se danificou o processador ou alguma outra placa ISA aqui que esteja com problema, memória, enfim. A gente vai diagnosticar isso aí para o cliente depois poder ter o seu computador de volta aí funcionando.
Então, vamos lá que tem bastante trabalho para a gente fazer. Então já estamos aqui com a nossa placa-mãe na bancada, perfeito 486, pelo menos na parte estética aqui. É uma placa de computador aqui dos anos 90, um 486 DX66. De cara o cooler tá bem travadão, ó. Nem gira direito, ó. Tem que fazer uma puta força aqui. A gente vai ter que ver isso aqui. Tem alguns conectores aqui amassados, para ver aqui, ó. Os conectores aqui que estão encostando um no outro, a gente vai ter que ver aí. Isso não é a nossa montagem, com certeza a pessoa que montou causou esses danos, tá? A gente tem que checar aqui a questão das configurações dos jumpers, tá? Cada processador tem uma configuração especial, então a gente tem que ver aí se está tudo certinho. Testar a memória, que é o pente de memória RAM, para ver se ele está subindo legal, tá? Tem uma bateriazinha aqui estranha, né? Que não é a CR2032 que a gente está acostumado. É um outro tipo de bateria. A gente vai ter que ver com certeza com o cliente para trocar isso aqui. Colocar uma bateria padrão, né? Uma CR2032. Não isso aqui. E, bom, como vocês podem ver aqui, a única conexão que a gente tem nas placas mães antigas é a conexão do teclado padrão DIN. Certo? O teclado do computador AT e do XT é esse padrão DIN aqui, tá? Que é o famoso PS2 depois, né? Mesmo padrão, só que uma pinagem um pouquinho menor, mas o mesmo eletronicamente é igual, tá? Aqui é a parte da fonte AT. Tem aqui um conector de alimentação, ele não é o ATX que vocês estão acostumados. E nós temos a famosa EEPROM, que é esse chip que eu estou apontando aqui. Aqui é a EEPROM, onde está gravado a BIOS, a Word, né? 486DX que está armazenado aqui, tá? Bom, a princípio fazer alguma manutenção nessa placa-mãe está fora de questão, porque a gente não tem, né, como consertar, não tem como trocar chips como esses aqui, não se fabricam nem se fornecem mais. Então o que a gente tem que fazer é verificar realmente a conexão aqui em geral, né? Ver como é que está aí toda essa parte aqui de conexão, de configuração, e fazer os testes para a gente poder identificar. Eu vou tirar aqui esses pinos que estão tortos, vou restabelecer a posição deles aqui normal, e vamos ligar na bancada, e vou botar um buzzer, um speakerzinho, bem na posição speaker aqui, posição speaker essas aqui, ó, tá? Eu estou apontando para vocês. A gente vai colocar aqui um speaker porque os bips de erro ajudam a diagnosticar os defeitos, tá? Você, naquela época, como você não tem vídeo, não está subindo o vídeo, você tem que ficar só com os ouvidos aí, atento aos bips que vão apresentar para indicar o erro que pode ser, né? Nem todos os bips a gente consegue identificar porque às vezes a placa-mãe não sinaliza, né? Se ela tiver algum problema mais sério, simplesmente ela morre e acabou. Aí você tem que ter condição de identificar de outra forma. Mas vamos fazer os testes aqui e eu já trago para vocês aí o que foi que aconteceu com essa placa-mãe do cliente, tá? Para a gente ver se vai conseguir usar ela mesma, né? Ou se vai ter que fazer uma substituição aí de componentes, né? No caso, substituição que eu digo trocar a placa-mãe, trocar o processador, tá? Vamos lá. Então a gente está aí com a placa na bancada, né, do laboratório para fazer o teste. Colocamos apenas os componentes básicos, que é a fonte de alimentação, placa de vídeo e só. E o teclado conectado, tá? O resto nenhum outro tipo de conexão, nenhuma outra placa, tá?
justamente não causar, né, nenhum problema e saber identificar corretamente. Então eu vou energizar a placa aqui e vocês vão ver o problema que está acontecendo com essa máquina. Então, vários bips longos, sequenciais, né? Isso ajuda a gente a ter uma pequena ideia lá no manual da placa-mãe. A gente vai identificar o que significa isso. Aqui pela nossa experiência, a gente já vai, mesmo sem o manual, verificando aqui algumas conexões, né? E sempre caímos aí de encontro a alguns elementos que apresentam problemas contundentes. Então, no caso aqui, a memória RAM é um dos itens que a gente costuma mais enfrentar problemas, né? Então a gente vai fazer a substituição aqui desse pente para fazer um teste com outro pente, né? De uma placa que já está funcionando, para a gente poder tirar a dúvida se realmente esse pente aqui de RAM ele está bom ou se tem algum defeito. Então a gente vai fazer a substituição do módulo e vai fazer ali a verificação se o problema é corrigido ou não. Então acompanhe aí. Bom, então já fizemos aqui a substituição do pente. O pente antigo está aqui na minha mão. E agora eu vou energizar aqui o sistema e vamos ver se o vídeo lá aparece. Ah, olha que legal. Temos vídeo ali, ó, 486DX2 a 66 MHz com 4 MB de RAM testado. Agora eu vou dar um delete aqui para a gente entrar na BIOS. Aqui o delete, onde está? Pronto, aí a gente já está no setup da máquina para fazer todos aqueles ajustes que vocês conhecem. Então, de cara, a gente já resolveu o problema do cliente aqui. Com certeza, memória ou incompatível ou ela tinha algum defeito, estava queimada e com isso a máquina não estava subindo. Então, tinham passado um diagnóstico aí para o cliente, que era processador, que era placa-mãe. Poderia ser, mas provamos que realmente o problema é hardware. Então, essas memórias aqui são famosas EDORAM, são pentes muito difíceis, muito raros de a gente ter hoje em dia. E a nossa empresa tem um estoque aí até generoso de peças de reposição. Então, se você também tem um computador aí com defeito, 486, 386, até um XT, esse JMJG é a única que faz para você a manutenção com todas as peças de reposição. Tá? Rimou aí, tudo que a gente falou, não foi intencional, mas ficou bem legal. Então, vamos continuar aí a manutenção, tá? Agora a gente vai fazer aqui uma verificação geral e vamos testar depois o sistema aí com as placas de expansão, os flop disks e o HD do cliente para ver como tá. Se a gente vai conseguir aí fazer a troca para um sistema de cartão. Então continue acompanhando aí, galera. O conteúdo deste vídeo é muito interessante e bem extenso. Acabamos de exibir apenas uma parte dele. Para promover um correto aproveitamento por questões de ergonomia, temos que efetuar uma pequena pausa. Tu poderá aproveitar este tempo para fazer um alongamento, tomar um café, ir ao banheiro ou fazer qualquer outra atividade necessária. Mas não demore muito, pois a continuação do vídeo já vai começar em breve. Nos vemos em menos de 60 segundos. Então, até logo mais. Não durma ou perderá a magnífica continuação e conclusão deste vídeo. Este vídeo foi produzido por ESIJMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com